Olá, queridos pais do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos continuando a nossa série de lives. Nós estamos fazendo 2 séries de lives, pessoal. Nós estamos fazendo live intitulada Seitas e Heresias e o início do seu ministério e seus desafios. Espero que vocês estejam acompanhando. Estão cientes do tema da nossa live hoje, sim ou não? Estão cientes do tema da live, sim ou não? Me responde, pessoal. Vamos interagir aqui na introdução. Estão cientes do tema da nossa live, sim ou não? Ok. Hoje nós vamos conversar seitas e heresias e o início do ministério e seus desafios. Nós estamos trabalhando com 2 séries de lives, meus irmãos. E qual o motivo, pastor? Instruir os nossos seguidores, fazê-los crescer na graça e no conhecimento, e também divulgar aos irmãos alguns homens que são referenciais para a nossa geração, ok? Que talvez você não conheça. Muitos jovens e adolescentes estão perdidos nas redes sociais pela ausência de referências. Acompanhando Instagrams e TikToks, né? De pessoas que só sabem fazer dancinha, fazer palhaçada ou extorquir o seu dinheiro. E vocês precisam seguir pessoas de conteúdos sérios, ok? Falando de início do ministério e seus desafios, hoje o meu convidado é o pastor Antônio Márcio, que é pastor de igreja, é teólogo, é pregador do evangelho e começou o ministério muito cedo na pregação da palavra. A irmã Benice disse: eu não tenho rede social, mas tu tá aqui no Instagram, então tu tem. Talvez você queira dizer que não tem TikTok, né? Galego tá aí pra perturbar, viu, pastor Antônio Márcio? Tenha paciência com o Galego. Pastor. Pastor Jesus. Fernando perguntou: varão, por que tu não vai para as ruas pregar a palavra de Deus? Se você já vai, meu irmão, você é o evangelista que prega na rua, eu sou o mestre que prego na igreja. Pastor Antônio Márcio, seja bem-vindo. E se o senhor não for, meu irmão Fernando, o senhor é só um fofoqueiro de internet. Pastor Antônio Márcio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Nossa live demorou, mas saiu. Aí, pastor Eliseu Rodrigues, pastor, os amados irmãos aí que estão participando. Uma alegria estar aqui formado. É uma referência para a minha vida, para a vida da minha família e para a igreja brasileira. É uma alegria participar, receber esse convite, é um privilégio. Deus abençoe. Pastor Antônio Márcio, fala para nós aí, o senhor prega há quanto tempo? Hoje o senhor pastoreia onde? Tá, vamos começar. Carta aos Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 1, Paulo diz algo interessante. Paulo, vírgula, apóstolo, vírgula, não pela escolha de homens, nem pela força dos homens, mas por Deus Pai, em Cristo Jesus. Hoje eu estou com 43 anos, eu confessei a fé com 17 anos, e com 6 meses do convertido já me envolvi no ministério, servindo a igreja como cooperador, auxiliar. Aí, com 19 anos, com 18 fui para o seminário da missiologia, né? E com 19 anos dirigi minha primeira congregação. 19 anos. 19 anos. Na verdade, era um ponto de pregação na cidade de Samambaia, ali eu abri o trabalho, a caixa de som, esse irmão que está criticando aí. Algumas pessoas precisam entender sobre momento e processo. Hoje o senhor está vivendo um momento que Deus está, assim, lhe fazendo referência, e hoje é um nome da parte apologética e mestre da palavra de cenário nacional.
E a pessoa chegar a criticar, vai para a rua, vai para a rua, mas eu lhe conheci quando o senhor tinha 13 anos, eu era 12, lá no culto do pastor Geraldo, no Cruzeiro, você lembra? Que se reuniam os irmãos para fazer um culto Era na na garagem isso. garagem, assim que você chegou, na caixinha de som que dava de vez em quando um choque na gente. E eu estava naquele culto com o senhor. E ali eu acho que eu já tinha uns 19 para 20, você tinha uns 13, não sei se eu sou mais velho, 7 anos, que o senhor 10 anos. E naquele dia eu vi Deus na sua vida, com uma palavra expositiva. Até me lembro, você falava sobre os 4 homens, acho que era isso, 4 homens de Cafarnaum, e aplicou para as pessoas ali. Era bem pequeno Menor. e bem franzino. Foi uma benção. Foi uma benção. Glória a Deus. Pessoal, vocês perceberam que tanto o pastor Antônio Márcio quanto eu começamos o ministério cedo. Cedo. Pastor Antônio Márcio, uma vez perguntaram ao pastor Gesiel Gomes: Pastor Gesiel, como eu faço para começar a pregar? E ele respondeu: começando a pregar. Existe uma questão, pastor Eliseu, acho que essa live, eu percebo que vai ter outra visão, que geralmente alguns jovens eles só enxergam a itinerância do púlpito, né, do congresso, né? E nós eu vivo a questão pastoral e o senhor é vice-pastor de um campo, tempo central. Então a primeira coisa que a gente precisa dizer aos irmãos que estão nos ouvindo aqui, que a vocação não é só púlpito, a vocação é pregar a palavra fora de tempo. Pastor Jesuel, quando eu encontrei ele em 2012, lá no Chamep, fomos jantar depois, eu preguei um dia, ele pregou outro. Ele falou para mim, pastor Antônio Márcio, nós chamava de menino Márcio, disse assim, quando você pregar 25 anos, 25 anos, aí se pergunte se você já aprendeu a pregar. Então, quem quer começar no ministério precisa entender que você não tem que começar já com resultado imediato. Comece a pregar para si, comece a ministrar para as pessoas próximas de você, e se Deus achar graça no seu coração e lhe aprovar, as oportunidades vão vir e as portas vão se abrir. Essa é a Gostei, experiência que eu tenho. gostei da expressão que o senhor falou sobre resultado, Yeah. porque eu já preguei em locais, eu como pregador pentecostal, principalmente no início do ministério, que o tema da live é os desafios do início ministerial. Ok. Já a gente pregando ali, e como pregador pentecostal, a gente quer ver, ouvir o povo adorar. A gente, porque no pentecostalismo, você sabe que a igreja entendeu a palavra quando ela reage. Se o pentecostal não reagir, você diz, ou eu não estou pregando bem, eu não estou pregando bem, está me faltando capacidade de explicar o texto, a unção não está comigo. O pregador pentecostal passa por isso, até chegar no nível de maturidade. O pastor Antônio Márcio sabe do que eu estou falando. Você entender que nem sempre será uma mensagem que tem fogo e terremoto, mas Deus falará na brisa, como fez com Elias. Yeah. O fogo na pregação é o coração aquecido. Tem momentos que você prega e você percebe que o público ali, principalmente se for adolescente, congresso de adolescente, o público não está tão engajado na palavra, mas quando você faz o apelo, Jesus salva uma alma e você fica feliz. Você se sente realizado. Pastor, você já passou Existe, por isso? Eu já desci do existe púlpito a questão da frustrado, maturidade de destruído. púlpito, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Acho que os jovens aí vão entender. Existe a questão da intenção do coração para a vocação. Eu quero ministrar para quê? Né? Para ser conhecido, para ter o resultado, para tal, tal. Se você é para servir a igreja, para servir a noiva, aleluia. Jesus está aqui. Eu preciso entender que nem todo alimento terá o mesmo resultado. O jovem pregador, como eu passei, o senhor também, chama crise vocacional, né? Que a gente cria a gente faz uma idealização de como tem que acabar o culto. E o pentecostalismo, ele traz algo perigoso, porque Deus usou Gesiel Gomes, exemplo, desta forma, e houve esse resultado. Todo pregador tem que pregar dessa forma e ter esse resultado. Aí cria essa idealização, o pastor Eliseu pregou, mas ele é frio, porque ele não pulou, não correu, não entrou, não, né? Pastor Márcio muito gritou, emocionalizou. Então existe um padrão que as pessoas querem determinar como Deus se manifesta. E se o pregador não tiver maturidade, ele vai se frustrar. Porque tem dia que, por exemplo, a gente vai pregar no congresso. Separa, jejua, ora, o básico.
Mas se a igreja estiver dividida, se a liderança não estiver em consagração, se o clima não está legal, não vai ter resultado que a gente quer. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não se torne um produto de uma ideia que as pessoas dizem, tem que ser assim. E, na verdade, o primeiro conselho que eu dou a quem está nos ouvindo, o pastor deve ter mais experiência que eu de púlpito, para de criar expectativa no resultado. Entrega o trabalho, entrega a mensagem, o resultado é com Deus. Mais uma vez, o pastor Theo Márcio deixa claro para a gente parar de criar expectativa em resultados. O que ele está querendo dizer? Quando você prega a palavra se garante, pessoal. Ela é espada, ela vai cortar. Ela Ela é vai fogo, voltar para ele com o resultado. ela é fogo, ela vai cortar. O próprio Senhor disse, né? Ela não volta para mim vazia. Mas é o seguinte, gente. Se você foca apenas em resultados, talvez você fracasse na transmissão ao perceber que o povo não está reagindo como você gostaria. Moisés, por exemplo. Moisés feriu a rocha quando não era para ferir, mas teve resultado. Saiu. Se Deus focasse apenas no resultado, a água saindo da rocha, ele entraria na terra, ele não desonraria o nome de Deus. Deus ficou quietinho. Ele desobedeceu, ele feriu quando era só para falar, mas lá na frente Deus disse, naquele dia você me desonrou. Teve resultado, pastor Antônio Márcio, mas Moisés desonrou o Senhor. Jeremias pregou 40 anos e todo mundo foi para o cativeiro. O que importa não é o resultado, é a sua fidelidade na palavra. Existe uma frase da psicologia pastoral, a minha percepção de qual é a minha funcionalidade para o corpo de Cristo. Nós vamos lá para o capítulo 2 da carta aos Efésios, da unidade cristã. Paulo faz a dissertação acerca dos 5 dons ministeriais, que alguns pastores pentecostais afirmam que é a mão de Deus no governo da igreja. A função de um apóstolo, a funcionalidade de um profeta, a funcionalidade de um evangelista, a funcionalidade de um pastor e de um mestre. O que eu quero dizer com isso? Paulo vai dizer bem claro na administração da igreja de Coríntios. Peraí, pastor. Qual foi Lê o comentário que eu fixei. Sou fã desse Daniel Dantas. Só tinha que ser ele mesmo. Sou fã desses dois, desde criança. Tem a nossa idade, cara. Depois eu pego ele. Ele vai ver o dele. Eu vou chamar ele. Não, eu tenho uns memes dele aí. Eu vou fazer uma peruca para ele. Meu irmão, você pode estar falando de coisas sérias e não perder a graça. Desculpa, pastor, continue. Pastor. Perdi até o raciocínio. Paulo vai dizer que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Quem dá o resultado é Deus. Aí eu tenho que ter a minha consciência vocacional do que Deus me chamou. É tipo agora, se eu for querer cantar, misericórdia. Eu quero um resultado como cantor. O senhor pode cantar, mas o resultado não vai ser igual a minha esposa cantando. Deus vai trazer resultado dentro da unção que ele foi liberado naquilo que ele lhe capacitou. Deus vai trazer resultados sobre a linha vocacional que ele permitiu você ter. Existe uma frase interessante, pastor, eu quero até que o senhor aborde isso, sobre... Eu discordo dos pensamentos acerca da teologia da prosperidade do Mark Murdock, que é muito agressiva e tal, para mim é antibíblica. Mas isso não limita ele falar sobre liderança, e ele tem um livro chamado Desígnio. E ele fala uma frase interessante. Tem um bocado de besteira lá que eu não me chamou a atenção, mas ele disse algo que me chamou a atenção. Porque parte teológica, o conhecimento da epistemologia de alguns assuntos, a concepção filosófica de alguns pensadores, é como comer peixe. Claro. Peixe é cheio de espinha, mas você tem que tirar a carne. Então, o que acontece? Ele diz uma coisa, eu posso falar sobre todos os assuntos, mas eu serei mestre só em um. Deus não me chamou para ser mestre em todos os assuntos. Deus me chamou para ser mestre em uma área. Silas Malafaia falou que quem estuda muita coisa não se torna referência em nada. Em nada. Então, você tem que entender. Quem está nos ouvindo aí, você tem que entender. Qual a área que o Senhor Deus lhe vocacionou para servir o corpo de Cristo? E é essa área que você tem que se dedicar. Eu não sou escatológico. Posso pregar em algumas áreas da escatologia. Mas eu não sou aprofundado nesta área. E eu não vou me meter nisso.
Outro conselho aos novos obreiros, novos pregadores: cuidado com essas frases de efeito. Segundo a psicologia, segundo a linha teológica, tal, tal. Quem sabe vai ter um psicólogo na plenária que vai chegar depois do culto e vai lhe perguntar qual é a sua abordagem, Qual a sua qual é a sua forma? linha de funcionalidade na parte da psicologia ou da psicanálise. Não, não, é porque eu ouvi falar. Não se torne um papagaio de referência de frases de internet. Cave, desça, estude, invista na área vocacional que Deus lhe chamou para ser. Se você está pregando as escrituras, o texto é sua maior fonte de informação. Se você é Tá bom. pentecostal, você não terá dificuldade de pregar mensagem temática. E deixa eu dar um conselho aqui. A gente não está dando essa live aqui, pastor Antônio Márcio, só para pentecostais, mas a maioria é pentecostal. Parem de criticar o sermão temático. O pentecostalismo, em sua origem, costumeiramente prega sermões temáticos. O expositivo é mais seguro, é mais gostoso, veio desde a Reforma Protestante, é uma Sim. delícia. Mas o que importa da pregação é ela ser bíblica e a pregação temática, desde que respeite o contexto do texto usado para confirmar o tema lido, você pode pregar mensagem temática de boa. Um dos maiores pregadores temáticos no Brasil, o pastor Antônio Márcio, é o Josué Brandão. Silas Malafaia. Eu também tenho muita mensagem temática. Eu prefiro a expositiva e textual. O pastor Antônio Márcio também, eu já vi ele pregar temática, expositiva e textual. O pregador, quando amadurece, ele consegue viajar pelos três perfis. Então, pessoal, você ter uma mensagem temática, por exemplo, eu preguei uma mensagem temática, o quarto de guerra. Eu vim falando sobre quartos na Bíblia. Eu falei sobre o quarto. Você vai decorrer. Falei sobre o quarto de 2 Reis 1. Falei sobre o quarto de Dorcas, onde ela foi ressuscitada. Falei sobre os quartos que Jesus entrou e tal. Se você prega, você lê um versículo e escolhe outros textos para confirmar a noção, o tema, a intenção do versículo lido, cara, você tem aí 3, 4 histórias. Para que ficar citando fontes nas quais você nem é a autoridade? Essa questão de buscar fontes, deixa eu entender, para a gente esclarecer aqui. A questão temática, do sermão temático, muitas vezes é quem exerce uma liderança dentro de um corpo de Cristo. Por quê? Ele tem que abordar no mesmo tema 3 aplicações, 3 assuntos, que vai os subtemas. Você pode buscar vários versículos e a cada versículo... do Calça Lemos, pastor Antônio Ah, o doutor está aí? Tá. Jesus e os apóstolos pregavam mais sermões temáticos do que expositivo? Sim. 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 Você vai pelo sermão, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Sermão do Monte. Ele colocou bem-aventurado e colocou o tema bem-aventurança e aplicou vários subtemas. Deixa eu só porque dentro do bem-aventurados o irmão Elias aqui. Irmão Elias, nessa aula aqui, o professor sou eu e o pastor Antônio Márcio. Se o irmão quiser me corrigir, o irmão me chama depois no Instagram e fala comigo. Agora, se o irmão quiser falar, discordar do que eu disse, eu vou citar para o irmão aqui. Tem uma mensagem do pastor Josué Brandão que é sobre a glória de Deus. É uma mensagem temática. Ele lê no Antigo Testamento um texto sobre a glória de... No Novo Testamento, perdão, sobre a glória de Deus. E ele fala que a glória de Deus protege. Quando o povo de Deus estava entrando em Canaã para espiar a terra e voltaram reclamando. E só Josué e Caleb defendeu a terra. E aí a glória de Deus desceu e protegeu. Segundo lugar, a glória de Deus envia missionários. Aí ele baseou-se em Isaías capítulo 6, quando a glória de Deus se manifestou e Isaías foi enviado. E a glória de Deus nos faz adorar. Na inauguração do templo de Salomão, a glória do Senhor encheu a casa. Quem estava dentro e fora se prostra adorando. Então, assim, você escreveu, Josué Brandão é expositivo. Não, irmão, ele não é expositivo. Eu disse que quando um pregador assume uma
maturidade, ele Ele consegue consegue. pregar nos 3 perfis. Tá bom, meu irmão? Outra mensagem expositiva do pastor, outra mensagem temática do pastor Josué Brandão são os emblemas da cruz e outras. Só um minuto, pastor. O rapaz, acho que ele precisa entender É uma porque quando a coisa. pessoa faz um comentário desse, ela coloca o que a gente está falando em É, dúvida. então, mas vamos lá. Todo pastor maduro que tem uma pluralidade de serviço do ministério, pastor Josué Brandão, ele prega para congresso de irmãs, ok? Vai ter um tema que a igreja vai colocar que não vai nos dar possibilidade de um sermão expositivo. Sim. Você vai ter um sermão temático. Quem é orador ou pastor que é convidado para a escola bíblica, que o senhor já teve a experiência, eu também, poucas vezes, já tem uma temática que precisam ser abordados. Então, o temático ele se torna mais uma aula de começo, meio e fim. A parte expositiva é geralmente o expositivo, é para os congressos, vamos dizer o seguinte, é uma analogia, pastor Eliseu. Tem aquele alimento que você tem que comer ele devagar. E tem um alimento que você tem que já comer rápido, porque você está apressado. Então, acho que o rapaz aí, ele precisa... posso falar aqui bem rapidinho? Esses haters, como é que fala? Eles entram Às aí, vezes sempre nem é, o colocam uma cara não frase aí, sabe se fala muito e expressar. não vive É assim, nada. pastor, se eu estiver numa sala de aula, eu preciso da atenção dos alunos para que a aula se Isso. desenvolva. Eu libero os comentários para que vocês interajam com a aula. Agora, fala aí, calma, profeta, o senhor zanga fácil. Cara, não é zangar Já está fácil. Nós estamos com a Bíblia jogando, já tá aberta. julgando personalidade, julgando Claro, aí coisa. julga, aí outro já começa a julgar a personalidade. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Deus não anula a personalidade, Deus se vale dela para propósitos específicos. Então, às vezes eu tenho que educar algumas pessoas, cara. Eu vou Precisa ser até remover o professor, bispo André pastor. Santos, porque é um homem que parece menino. Ou seja, você está aqui para aprender. Isso aqui é uma live aula. Ah, Não não quer sair, quero receber pronto, não quer aula. sair. Sai. Fala, pastor Antônio Márcio, se o senhor caminha, eu já vi o senhor pregar temático Sim. expositivo. Qual a sua preferência? Não, a minha preferência é temático. Porque, veja bem, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para a parte, vamos dizer, profética, mas o dom que o Senhor me deu é muitas vezes para servir problemas internos da congregação. Eu não sou um evangelista que faça um apelo e várias pessoas aceitam Jesus. Eu tenho convicção disso. Também eu não sou um pregador teólogo, ou seja, que tem profundidades. Então, minha temática são princípios de vida cristã com aplicação de avivamento para a igreja local. Por quê? Minha experiência pastoral, que eu prego na igreja, que eu sou pastor toda quarta e domingo, né? Ela me leva a ter a necessidade toda quarta de um tema. Existe um assunto na igreja, exemplo, dos casamentos, eu preciso pegar um tema que decorre todos os assuntos bíblicos e no final eu aplico. Eu não posso pegar só, por exemplo, não tem como eu pegar lá Rico e Lázaro, a parte positiva de Rico e Lázaro, e aplicá-lo para o casamento. Aquele texto é sobre vida eterna. Né? Então eu tenho que ir para Cantares, mas Cantares tem a questão cultural do plano histórico ali da questão sexual e tal, tal. Então eu tenho que trazer mais maturidade. Então eu tenho que buscar vários versículos dentro do tema abordado para dar uma aula para a igreja que eu sou pastor. Como eu sou pastor local e eu preciso todas as semanas ter no mínimo 3 sermões positivos, então eu me permito mais. Mas quando você chega no congresso de adolescente, não tem como. A parte expositiva é mais fácil de ser trabalhada e mais seguro. Não que não é mais profundo, de maneira nenhuma. O pessoal está me mandando mensagem aqui perguntando se eu faço agenda com o pastor Eliseu. Eu não faço agenda com o pastor Eliseu. O Eliseu está calmo, mas eu vou acabar me estressando. Eu sou um caba legal, mas não mexa não. Não tenho essa paciência toda não, tá bom? Vamos repetir essa live. O assunto é sobre os desafios do ministério. Não é sobre agenda, não é sobre... Nós estamos aqui para transmitir aos irmãos o que Deus nos permitiu ter por graça para abençoar a sua vida. Né? Falando Já de fugiu desafio, pastor. Vamos voltar para os desafios da pregação, irmão. Primeiro, maturidade. Todo ministro, quando chega à maturidade, ele tem que saber sobre sermão expositivo, sermão temático, e o terceiro, pastor Eliseu, que minha mente está... Textual. Textual. Por quê? Porque você está ali para servir a noiva, e a noiva tem necessidades. E tem a necessidade do sermão temático, tem a necessidade do sermão expositivo e textual. Aí vem o maior desafio de um vocacionado. É a chamada
de quê? A total comunhão com o Espírito e o Senhor das Escrituras. É o Senhor que tem que falar, através daquilo que Ele me deu. Mas não é eu que falo. Aí nós vamos para vamos água agora bem forte. Cuidado, você que é pregador. O Senhor está aqui, cuidado. Aleluia. As tuas experiências... Tá com criança aí, né, meu filho? Eu entendo. Não, só pedir para abrir a porta, para entrar o ar. As minhas experiências, a minha intelectualidade, a ciência científica que eu tenho externa do ministério não me dá autoridade a julgar as Escrituras. É as Escrituras que têm toda a autoridade a julgar todos e todos. Fique na Escritura, que é o melhor caminho. Pastor Adriano, ó, aí entrou o nosso professor, né? Ele me ensinou isso. Pastor Adriano Mendes. Bora lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma mensagem expositiva, por exemplo. Lamentações 4. Lamentações 4 começa assim. O ouro perdeu o brilho. O ouro fino ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pela esquina de todas as ruas. Aí você diz, espera aí, como eu posso aplicar isso aqui para a igreja onde eu estarei pregando? O texto está falando sobre ouro, sobre pedra? O que é isso? Se você quiser pregar isso aqui de maneira textual, você vai ler o versículo 1. Qual o versículo, pastor? Lamentações 4:1. Você vai ler o versículo 1 e vai falar sobre esse texto que é o versículo 1. O ouro perdeu o brilho. Você pode falar que o ouro pode perder o brilho, assim como o forte pode se tornar fraco. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Como o ouro fino ficou embaçado, se não tiver cuidado, o ouro que brilha pode se embaçar. Você está explicando o texto aqui, ó. As pedras sagradas estão espalhadas. Pedras sagradas são pedras do templo. Pedras espalhadas não dão forma a ambiente. Não. Pedras espalhadas você pode aplicar sobre a unidade da igreja e tal. Mas aí o senhor entendeu. Mas todo o texto é levado para duas concepções. A aplicação de Cristo para a igreja e a igreja para Cristo. Aí é bom você ter uma noção do Novo Testamento, pessoal, porque você vai interpretar esse texto do Antigo a partir do Novo Testamento. Não é isso, pastor? Porque assim a mensagem fica cristológica. Se ela aí você pode não for cristológica, não é se ela não for cristológica, ela não é pregação. Porque todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, o tema central é Cristo. Ou o teu sermão começa em Cristo ou acaba em Cristo. É isso. Ou no meio seja aplicado. Né? Deixa eu ver, lembrar. As 4 principais colunas da parte teológica. Criação, queda, redenção. E qual é a quarta? Consumação. Vida. Consumação ou glorificação, né? Vida eterna. Vida eterna. Lamentações, interessante. Se a gente fosse pegar aqui, se você vai para uma parte do sermão expositivo, alguns erros acontecem de alguns jovens pregadores. E eu também errei muito nisso. Claro que o senhor não, né? O senhor é em quinta grandeza. Eu já errei muito nisso. Nunca ter estudado a parte introdutória do livro. Eu já errei demais nisso. É o desafio, pastor. Sabe? Quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, a fonte disso. Aí, porque já vai só para o versículo, mas veja bem. O ouro aqui é literal ou ele está usando o ouro de forma literal para uma aplicação do comportamento de Israel? O versículo 2 explica. Aí já entra, quando você lê um texto e você pode explicar aquele texto. Assim, você pode pregar de maneira textual, mas bora seguir as regrinhas aqui que o pastor Antônio Márcio destacou. Quem escreveu esse livro? Quando esse livro foi escrito? Por que esse livro foi escrito? Tá aqui, ó. Eu lancei esse livro há pouco tempo, pastor Antônio Márcio. 220 páginas. Eu queria que você falasse do seu, mas eu vou falar aqui do meu rapidinho. É um tipo de introdução bíblica. Isso. Sabendo disso, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, aí você vai entender o versículo 1 e você pode focar no versículo 1 de modo textual. Agora, bora para a pregação expositiva. O ouro perdeu o brilho. Aí você pode dar um tema pelo começo do texto. Quando perdemos o brilho. Olha o versículo 2. Os preciosos filhos de Sião, que antes valiam peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro. Olha o que o pastor Antônio Márcio nem tinha lido o versículo 2, mas ele já fez você refletir. Ele está usando que tipo de linguagem? De linguagem. Será que ele está falando do ouro literal, da pedra literal?
Mas vem a questão seguinte, para aquele contexto cultural da época, o Rodrigo está aqui, ele vai entender mais. Qual era a representação daquela geração, o ouro para com eles? Qual é o valor disso? E um dos erros principais, pastor Eliseu, eu sinto em coração e eu preciso falar para alguém, pare de estudar o texto sagrado para pregar para os outros. Comece a estudar para transformar sua própria vida. Porque o ministro que não tem experiência pessoal com a escritura sagrada para transformação pessoal, nós estamos com o tema desafio para a vocação. Primeiro principal de todos, aleluia, é que o ministro se torne salvo. Porque as três chamadas principais, temos a chamada vocacional, a chamada universal e a chamada de salvação. Chamada vocacional é quando o próprio Deus se revela pessoalmente, através da Escritura e do Espírito que arde em seu coração na sua infância. Você tem essa experiência, eu quero ouvi-la. Segundo, é quando o Espírito de Deus usa e fala para você, ou usa pessoas que Paulo diz para Timóteo, desperta o dom de Deus que recebeste por profecia, não é isso? E terceiro, a salvação, a chamada universal. Todos são chamados a pregar e todos são chamados a evangelizar. Dito isso, pessoal, Terminando, não perder o raciocínio, que acho que eu tenho um toque. Vamos lá. é pregar para o espelho, né? Pregar para Não, si. mas tem muita Pregar diante gente do que não. Vou rasgar o verbo logo, que eu já estou ficando liberdade. Tem muita gente que não é salvo, cara. Ele perdeu já a sua condição de estar salvo. Como? É profano. São pregadores de si mesmo, como disse Timóteo e Paulo a Judas. São pessoas que querem usar da vocação como mercado para se promover, mas não têm uma experiência transformadora pelo Evangelho. Não era para entrar na polêmica, mas vamos lá. Mas é o que o texto, de modo expositivo, mostra para nós. Quando o ouro perde o brilho. Aí você põe um tema. Olha, estou mostrando agora a característica expositiva do texto, que você pode usar para pregar, pessoal. Quando perdemos o brilho, conforme o versículo 1. Presta atenção, gente, anota. A resposta está no versículo 3. Os chacais oferecem o peito para amamentar os filhos, mas o meu povo não tem mais coração. Quando perdemos o amor, perdemos o brilho. Versículo 4. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca, e as crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles... Aqui, voltou aí, pessoal? A minha energia deu uma queda aqui. Voltou aí? Voltou, o senhor ainda está meio... Você está bonitinho aí, as suas rugas também aumentaram aí. As rugas da testa aí também. E aí? Benção. Vamos aqui. Posso fazer uma pergunta, pastor? Voltou, pastor? Voltou. A minha aqui voltou. A sua ainda está aí. Irmãos, confirma aí. Sua internet está oscilando, pastor. Não, porque caiu energia aqui e voltou rapidinho. Deu uma queda de energia aqui. Não fala Luana que... Luana, eu não estou brigando, não. Ela não vai desligar o negócio lá, não. Não tô... Temático. Vocês estão vendo que o pastor está decorrendo só o texto? O Talmud diz isso, o pensador diz isso. Vocês viram que o pastor só está decorrendo o texto? Podemos ter informações extra-bíblicas, podemos usar o contexto histórico, mas o principal da espinha dorsal de um bom pregador, que eu reconheço se demagogia, que hoje é um dos melhores, é o pastor Eliseu Rodrigues, tem a minha admiração, e não é porque eu estou na frente dele, porque veja bem, pastor, aleluia, eu conheço o senhor desde a infância e nunca mudou. Vou lhe trazer uma experiência agora que eu acho que vai trazer cura na vida de alguém. Esse o senhor vai lembrar. Nós dois estávamos em Macapá. O senhor pregava um dia antes e eu um dia depois. Lá em... Não esqueça até o nome do pastor. Você quer em Macapá. Elienay Rabelo. Isso. Aí eu cheguei lá, você não me viu chegando. Eu já dirigi igreja, eu já estava vindo da Jocum. Quando eu cheguei, você estava jogando videogame na sala, no quarto do menino. E uma hora depois eu percebi que você tem algo que a nossa geração precisa ter: disciplina.
Você pode ser uma pessoa comum, normal, mas pode continuar nos seus valores e princípios. Ah, o pastor é duro, o pregador é isso, o pastor Eliseu é polêmico, tal, tal. Irmãos, quem está falando com vocês aqui é uma pessoa que conviveu com ele na adolescência, em várias situações, em grandes congressos e pequenos cultos. É a mesma mensagem, é os mesmos valores e os mesmos princípios. Pastor Eliseu, na hora lá, era o jovem Eliseu, menino Eliseu, olhou para o pastor Leandai, eu estava na mesa, tomando açaí, que eu sou louco por açaí. Acho que você nem lembra disso. Que eu ia para o hotel. Você ficou, olha o que eles fizeram. Me colocaram no hotel e te colocaram lá para se hospedar com os filhos do pastor. Aí você, não, está legal, gostei, está muito bom, mas eu tenho um compromisso. Aí o pastor, você não vai lembrar disso. Ele falou assim, não, mas o culto é à noite. Aí você falou, não, meu compromisso é antes. Aí você se levantou, aí, chegou, pegou a sua Bíblia e foi para o quarto onde você estava hospedado. E eu me lembro de relógio, você ficou 1 hora lá. E quando você abriu o quarto, você estava com o rosto banhado em lágrimas. Você estava orando. Depois foi conversar, depois foi tomar açaí. Vou trazer outra memória. Nós dois pregávamos muito no Azul e Celebra, você lembra? Ih, Menor eu Rio. lembrei. No Tocantins. Essa geração de pregadores precisa entender que Deus é Deus de gerações, pastor. Deus é Deus de geração. Aleluia. É Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se eu Aleluia. chegar onde o Senhor está, né, e eu louvo a Deus por isso, que teve um processo. O senhor não vai lembrar, mas eu observo a sua vida. A maioria dos irmãos aqui não me conhece, mas quem me conhece é porque eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu não tenho um papo na língua. Eu não sou muito de internet, mas de teste a teste o cara tem que ter. Cheguei para você, eu cheguei um dia antes. E era bem desconfortável a hospedagem lá. Você lembra? Era uma casa de taipa e tal. E ali não tinha pernilongo, ali tinha as muriçocas mutantes, porque aquilo não era. Só estava carregado. Mandaram uma foto pra mim, eu e a Luana sentados em tijolos, comendo a marmita com os irmãos lá, na beira do rio. Não, mas nessa época já estava bem, tinha marmita, mas não é porque você ia solteiro. Solteiro, era. E você era mago, irmão. Meu Deus do céu. Mas eu vi você mais uma vez conversando com os irmãos e você saiu do ambiente. Isso serve para edificar algumas pessoas que estão aqui, Aleluia. porque o pastor Adriano disse assim: primeiro desafio de um novo vocacionado é sentar para ouvir. Você nunca será professor se você não tem maturidade para ouvir. Muita gente quer falar muito. A internet tem gente que fala demais. Poucos querem, todo mundo tem uma opinião. E o senhor foi lá orar. Então, o que eu admiro na sua pessoa, eu acho que um dos maiores desafios para um começo vocacional foi o senhor. Eu levei tempo. Eu levei muito tempo a entender isso, sobre disciplina. Porque o pregador ele precisa ter consciência antes, durante e pós. Antes do púlpito, durante o púlpito e pós-púlpito. Porque não é só o que você prega no púlpito, é o que você convive com as pessoas pós-púlpito. A maneira que você trata os irmãos, a maneira que você se comporta pós-púlpito, né? Vamos lá, faça a pergunta aí também, que eu estou curioso. Entre um bocado de irmãos aí lembrando. Ixi, eu fiquei velho agora. É. A minha outra pergunta para o senhor, ainda temos aí 15 minutos. Tem Fala com o 15 pessoal, se minutos? você chegou aqui no escritório, fala com os irmãos aqui, meu amor. Oi, gente! Paz, Pera, amor, pera, amor. Paz do Senhor, Isso aqui Luana. é fã do Tudo Antônio bem? Márcio, ele eu deixo. Oi, gente! Tudo que eu estou pensando, estou escolhendo papel de parede para receber vocês. Ah, que Desconto, legal. viu? Desconto. Pastor, dá um abraço para a pastora Mara. Tô com saudade de vocês, viu? Tá bem. Tem um herege aqui, já vou Ó, marcar um debate. eles já vieram aqui da minha casa, pastora Luana, pastor Eliseu. Teve um dia à tarde aqui. Deixa eu lhe perguntar, Luana, você é bem sincera. O pastor Eliseu levou um daqueles meus livros sobre a interpretação judaica do coisa? Não. Ele pegou do senhor. Trouxe sim. Eu estou procurando aqui, não achei. Mas eu ia devolver. É isso
sua pergunta logo pra mim. Ele ia devolver Moça, pra ler. então tá com tu, criatura. Que tu me jogou no chão. Não, eu Fala não aí, joguei no chão, eu fiz um Jogou. carinho. Ele luta jiu-jitsu, me jogou no chão, tomou uns 10 livros da minha mão, só que um eu tinha colocado por dentro da camisa e ele não viu. Rapaz! Ele ia devolver. Ó, aproveita depois dessa live, no final, me dá um Amor. presente. Eu falei, amor, eu Você vou aproveita o devolver. pastor e ora pela minha saúde, porque nossa, eu acabei de tomar 3 remédios ali na minha cabeça, pastor. Você me entregou. Tchau. Oi, eu te... Agora você ora por Deixa eu mim. lhe Vamos falar, orar, pastora Luana. Mas é sério, Eu já pastor, tenho eu tô 3 passando dias assim. que eu oro pela senhora. Vou chorar. Aleluia. Agora eu vou chorar mesmo. Eu tô Ei, eu vou rindo trazer à aqui, mas memória as para vocês pessoas dois uma experiência nossa lá na Vila Nova. Vocês lembram daquele congresso? Que a lembram. gente foi a jantar na casa do irmão Jonas? E que Deus me deu uma palavra para vocês dois. Que chegaria um tempo que Deus estaria exaltando vocês, mas as retaliações viriam. Eu quero aqui dotar daquilo que o Senhor me permite ter e liberar uma palavra sobre a sua vida, Luana. Eu vou ficar aqui. Eu tô muito ruim. Como vive o Senhor e tão verdadeiro o Santo Evangelho de Cristo. Perfeito é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja liberado sobre a tua vida agora saúde, cura. Lá do reflux. Existe uma batalha espiritual grande. E o vosso inimigo tenta roubar a vossa paz através da retaliação da saúde. Mas como ministros do Evangelho de Cristo Jesus, pois eu percebo e sinto a autoridade do Senhor, seja liberado uma palavra de cura imediatamente, em um nome de Jesus. Pastor, Amém. as pessoas nos veem sorrindo, mas não sabem o processo. Vê o resultado, mas não vê o processo. Verdade. Anote a data de hoje. Algo tremendo foi liberado na família. Glória a Jesus. Amém, pastor. Inclusive, só para aproveitar aqui, porque o senhor sempre foi uma fonte de, literalmente, referência. E como o senhor usou o senhor, sua esposa, quando eu mais precisei. Mas eu recebi uma mensagem, eu fiz um exame muito, muito forte. E nesse exame, o hospital ele me mandou uma mensagem dizendo que estava mudando a data da entrega da biópsia. E quando foi anteontem, eles me mandaram uma mensagem dizendo que iam alterar não só a data, mas por causa que a comissão médica vão reunir para poder avaliar novamente o meu exame. E eu creio, pastor, porque eu passei 7 dias, eu cheguei só com um quadro de infecção de ouvido, mas acabou que acarretou tanta coisa, eles mexeram, eles me reviraram para poder descobrir o que era. E foi um período muito difícil para mim. E as pessoas na internet, eu falei ontem com meu esposo, amor, eu tô tentando voltar, mas eu não tô 100%. E querendo ou não, pastor, quem lida com a internet, quem tá aqui à frente, sabe que não é fácil. É mais fácil a gente se corromper e bancar de Mulher Maravilha do que reconhecer que você precisa realmente de se esconder como a águia, de trocar as penas, de saber que o socorro bem presente ele vem na angústia mesmo e que nós temos em quem confiar. Mas eu passei esse período no hospital só à base de morfina, Buscopan com doce, de pirona, pastor. Isso aqui eu estou testemunhando para o senhor, porque morfina, pastor. Eu falava assim, doutor, pelo amor de Deus, me apaga, eu não sei o que está acontecendo. E ele falou, Luana, e aí ele achou uma infecção de ouvido, eu falei, eu não estou sentindo dor de ouvido. Então, assim, sabe o que é você não ter controle? Ele olhava e falava assim, mas seu ouvido está com pus, isso aí está descendo para o seu aparelho digestivo. Eu falei, doutor, mas eu não estou sentindo dor de ouvido, eu estou sentindo uma dor forte na cabeça, coisa assim que antigamente eu sentia uma dorzinha aqui ou ali, um Doralgina resolvia, né? Uma coisa assim, um sono mais tranquilo resolvia. Só que as batalhas ficaram maiores, então realmente o nível das honras também ficaram maiores pro lado. Mas toda honra tem um preço. Exatamente. Então eu percebi que é uma retaliação. Pastor, eu fiz desde ressonância, endoscopia, e os médicos olhavam assim e falavam, moça, Buscopan não dá, dipirona não dá, tramadol não dá, tramal não dá, então eu vou só te colocar na morfina. Eu fiquei 6 dias com morfina. No último dia, que foi que eu pedi muito, doutor Pedro, me libera, por favor, eu preciso ir para a igreja, eu preciso
tá em família, e ele disse, Luana, não vou te liberar. E aí, essa semana mesmo, no dia que eu ganhei alta, eu falei pro meu esposo, eu também agora, eu vou permanecer no silêncio. Foi a palavra que eu ouvi essa semana, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. Porque as coisas que afligem a alma, até quando você sofre, você nem o contexto que você estava falando, tô tremendo. Mas eu já passei por provas, pastor, muito maiores, que o senhor já sabe, mas sua esposa, porém provas que nunca tinha descido para o meu coração. Fica aqui um alerta para quem está nessa live. Todas as provas que eu já passei, com enfermidade, com provações, com investimentos falidos, eu nunca tinha deixado descido para o coração. Mas a última me arrancou as forças, porque desceu para o meu coração. E quando desce para o coração, é só Jesus para curar. Então as pessoas acham que essa fase nunca chega na vida da gente, mas chega. Eu passei por ela, estou 7 meses em silêncio, literalmente. O único dia que eu apareço na internet, assim, e estou tentando, na quarta de guerra, né, que é o culto que o Senhor me deu para lutar as minhas guerras no altar, porque eu era muito bocuda, eu gostava de falar, eu contava meus projetos, meus sonhos, mas eu aprendi, pastor, eu aprendi na dor Silêncio é bom. que... Guardar o segredo é bom. Exatamente, mas porque, como pastor, a gente, eu tinha o quê, né, amor? Eu tava falando para Eliseu, a gente precisa selecionar. Nossa, irmã Luana, mas selecionar sim, selecionar, pastor, quem assenta à nossa mesa, selecionar quem os nossos filhos chamam, porque isso tudo são as retaliações que no mundo espiritual, aquilo que você não fala publicamente, você sofre no secreto. Então, eu sofri no secreto. Nunca retribuí mal com mal, porque não foi esse motivo para que eu nasci. Mas eu sofri, pastor, guerras maiores do que eu. Muito. E eu lembro até quando a sua esposa me atendeu dentro daquele quarto. Gente, para quem não sabe, a esposa dele, pastora Mara, uma princesa de Jeová, psicóloga. Naquele dia eu falava, eu não preciso de psicóloga. Eu não quero falar com ninguém na minha vida. Eu sou esposa do pastor Eliseu. Eu falei, eu sou esposa do pastor Eliseu. Se eu falar assim, não é A, o povo vai sair dizendo. Então, assim, a nossa casa sempre foi muito assim, muito verdade. Então, tudo que o que acontece com a gente, o que o povo via, né? É o que o povo espalhava, porque nós somos falhos mesmo. Me dá um minuto. Sim, senhor. Existem muitos ministros que são ministros de internet, histórias superficiais. E a história de Luana e a história de Eliseu são pessoas reais. São pessoas reais. Segunda carta aos Coríntios, pastora Luana, capítulo de número 4, versículo de número 16, Paulo vai dizer: no auge da dor, da somatização do preço da vocação, é o que você está vivendo hoje, de ordem terapêutica e pastoral. O Senhor está aqui. Você somatizou as guerras externas, e como nós não sabemos a quem confiar, pastor Eliseu, que muitas vezes o ministério gera poucos companheiros, mas mais concorrentes. Aleluia. E uma das maiores dores que um vocacionado vive é o dor da ingratidão. Sermos machucados porque nós ajudamos e por quem nós abraçamos. Paulo vai dizer, não desfalecemos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Pastora Luana, vocês são pessoas espirituais. As pessoas têm que entender que o Pentecoste não é o barulho, não é o secretismo. É a palavra profética sendo liberada com contexto bíblico. O que Deus me faz sentir em meu coração e passar para a senhora é: toda tribulação tem momento para começar e momento para terminar. O Senhor está liberando algo sobre a casa de vocês. E vou lhe falar como homem de Deus. E a Bíblia nos dá o direito de fazermos prova da profecia. A Bíblia nos diz bem claro que quando chega a pergunta sobre a morte de Lázaro, Jesus já sabia, porque quando chegou o mensageiro de Lázaro, já tinha passado pela morte, já estava sepultado. Jesus, agora é a hora de despertarmos o nosso amigo. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ele já é o único que anda no tempo. Ele está ontem, hoje e amanhã. Mas o Senhor me diz agora, aleluia, que tem um começo, um momento e fim. Essa será para a glória. Tá ok? A
essas pessoas que estão oprimindo, retalhando a senhora, vindo, vão saber que o pastor Eliseu usou um sermão aqui de um pregador, missionário Amara, sobre a glória de Deus. Você tem uma intercessora aqui, missionária Luana. A missionária Amara. Obrigada, pastora. Ela me segurou no colo, me ouviu, não espalhou nada das minhas confidências, nada dos meus temores. E a gente atende muita gente. Mas, pastor, a gente tem que aprender, pastor. É o período do, literalmente, como se diz, a mentalidade. É o que meu pastor sempre falou também. A gente precisa selecionar realmente. Selecionar, pastor. Eu vendo os meus filhos agora, eu ficava achando que isso era errado para pastor. Eu achava assim, não, pastor tem que abraçar, pastor tem que dar a vida. Mas hoje eu compreendo que é o que o pastor Eliseu bem sempre prega. Seguir a paz com todos. Mas é comunhão. Mas amigos de momentos, amigo do sucesso, amigo que chega agora, depois que é o resultado, é uma coisa. Amigos é o que atravessa o processo. Eu vou falar algo aqui de conselho para pessoas ouvirem. Conte conosco. Sem demagogia, você sabe. Viu? Pastor Eliseu, para quem está perguntando o que está acontecendo, só para quem está perguntando o que está acontecendo, é que a Luana está contando que ela esteve internada e não achava com facilidade o motivo das dores. E ela entendeu, entre ela e Deus, que as coisas ruins que aconteceram de um modo externo, ela deixou descer para o coração. E isso a adoeceu. Daqui nós estamos. A partir desse ponto, nós estamos falando a vocês. Cuidado, vigie, saiba discernir com quem ter paz, com quem ter comunhão, e deixar os problemas externos de modo externo. O que é bom você guarda, o que é ruim você descarta. Mas precisa entender uma coisa, pastor Eliseu. Mesmo o apóstolo Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu, não deixou de ser humano. Não esqueceu medos e ter carne, né? Mas o que é mais pesado é que ele diz assim, temor e tremor. O que acontece? Se a gente não tiver, é o que eu falo para minha esposa, todo ministro precisa de 5 pessoas da vida. Ai, meu Deus! 5. Precisa, primeiro, da sua esposa, do seu esposo, da sua intimidade, da sua família. Minha esposa é minha melhor amiga. A Luana é sua melhor amiga. São referências matrimonial. Segundo, precisamos de um pastor referencial para nos doutrinar, nos apacentar. Terceiro, precisamos do professor, do teólogo que nos inspira a estudar. Quarto, precisamos de um amigo. Pessoa que podemos conversar realmente nossas confiabilidades. E quinto, precisamos de um profeta ou de um terapeuta. Isso que eu ia perguntar para o senhor, e a Luana chegou e já se incluiu na resposta antes mesmo da pergunta. Como esse é um desafio para o início ministerial e para os ministros de Deus. Como você organizar, equilibrar a sua vida pública ministerial e a sua vida secreta emocional. É isso aqui, ó. Amigo de confidências, pessoas de paz e de comunhão, e se abrir para quem fala com Deus. Né? Você não pode abrir seu coração para quem não fecha a porta do quarto para orar. Quem sabe mais esse aqui? Senhora Amara. Oi, minha linda. Saudade de você. Te amo, viu? Obrigada, muito interessante o que está sendo falado hoje aqui. Eu vejo como uma voz de Deus, né? Para as pessoas que estão ouvindo, vocês são referência, homens e mulheres de Deus. E o que meu esposo disse é muito verdade, Luana. Eu vejo o seu choro, um choro de mãe, né? Que tudo que nós passamos reflete na vida dos nossos filhos. As pessoas que entram e saem da nossa vida refletem na vida dos nossos filhos, na nossa história. Precisamos de mesmo. Né? E nos afeta, sim. Sempre vai nos afetar. É isso que nós temos que entender. Né? Muitas vezes nós achamos que
Nós temos esse controle, pastor. Claro que nós temos que conversar com o Senhor, é claro que nós temos que levar aos pés do Senhor, é claro que nós não podemos deixar a raiz de amargura brotar, mas tem coisas que são muito pesadas e que vão nos afetar, mas eu tenho aprendido algo com Deus, que não é o que nos afeta que nos faz ser fraco ou forte, é aquilo que nós vamos fazer com isso. É a forma como nós vamos aprender com o que nós estamos vivendo, né? Então, o que importa é que vocês estão vencendo juntos, estão passando juntos, no silêncio, né? Mas precisa de pastora. Né? 7 meses, pastora, ao todo 7 meses de silêncio. Deixa eu lhe falar uma coisa pra você. Precisamos de mentoria, precisamos sentar à mesa, receber. Precisamos de pessoas que não queiram estar com o nosso sucesso. Precisamos de pessoas que dão importância a quem somos, as dores que temos. Precisamos de companheiros. A parte terapêutica. Paulo diz assim, olha, Demas me abandonou. Por favor, manda alguém vir, que eu preciso de amigos. Temos uma grande lição, pastor. Desse equilíbrio. Precisamos de pessoas para falar cura, mas para as pessoas certas. Falar. Quando eu me calei, os meus ossos secaram. Precisamos de amigos, precisamos de terapia. A mesa é terapêutica. Jesus, ele tinha um processo terapêutico quando ele disse que Jesus estava com eles. Tem pessoas que querem estar com o que temos, mas não com quem somos. E estar com quem somos é compartilhar dos mesmos valores, das mesmas dores, dos mesmos princípios. E eu acho que essa live que deveria ser sobre o desafio do ministério, Deus está manifestando um dos maiores desafios para os ministros, que é uma família sarada, curada. Não adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar o ministério, ganhar o púlpito, ganhar o mundo e perder a sua própria casa. Eu acho que um dos maiores desafios é não deixar, pastor Eliseu, os desafios ministeriais adoecer a nossa família. Porque se a gente não tomar cuidado, nós adoecemos. Né? O senhor falou sobre... Não é vai cair, simplesmente falar... Não é simplesmente falar o certo, mas falar para as pessoas certas. Né? Segundo Reis 4, quando, por ordem de Eliseu, Geazi vem até aquela mulher que está chorando pela perca do filho, e ele pergunta, vai bem com teu marido, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela diz, vai bem. Ela não dá detalhes. Mas quando ela chega diante do profeta Eliseu, ela desata e fala tudo do profeta. Ela seleciona para quem ela falaria. Porque foi dele que ela recebeu inspiração. Foi dele que recebeu a promessa. Ela tinha desistido. Se formos para uma psicologia do texto, meu amor, a mulher tinha desistido de ser mãe. Porque se você for ver a parte, ela vai dizer, não, mas não me iluda. Mas daqui a um ano vai ter. Então, quem é o sustento da nossa inspiração é Cristo, é o nosso melhor profeta. Mas precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas certas. Precisamos de pessoas, vou repetir, pessoas certas. Pastor Márcio, se tiver mais, o senhor me diz, mas eu vejo Jesus literalmente reclamando 2 vezes. Sim. E envolvem pessoas. A primeira vez foi quando ele curou 10 leprosos. Cadê os outros 9? Aí ele, cadê os 9? Só veio um agradecer. O ministro de Deus sente a dor da ingratidão. Jesus sentiu. A segunda vez que eu vejo Jesus reclamar é quando ele está no Getsemane e ele dá oportunidade 2 a 3 vezes para que orassem, velassem, ficassem, sentissem a dor que ele estava sentindo. Não pode orar mais um pouco comigo? Não podem velar nenhuma hora comigo. Nessa outra vez que Jesus reclama, fala a partir de seus sentimentos, envolve pessoas. Só que nas 2 vezes, equilibra de que modo? Pergunta pelos ingratos, mas foca no grato. Isso. E na outra, que é no Getsemane, ele pergunta, não podem orar comigo, velar comigo 1 hora, mas ele se afasta e vai falar com o Pai. Só que aí, pastor, ele continua